palavra já está com o pastor Fernando. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Eu trago um abraço da nossa igreja, Igreja Batista, Jardim Marambá, a todos os irmãos aqui presentes. Amém. Para mim é uma alegria estar com os irmãos nessa terça-feira e ver essa quantidade de pessoas numa terça-feira meio chuvosa, não é verdade? Desejosos de ouvir a palavra do Senhor. Sério, muito bom, irmãos. Deus nos abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias, 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Quem está com dificuldade de achar, é só ir até Apocalipse, vem voltando assim. Amém. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao 9, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo amor de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco, tire toda a inquietação dos nossos corações, qualquer coisa que possa nos dispersar, Pai. E, pela Tua misericórdia, me capacita, Senhor, a falar com o Teu rebanho, com as ovelhas que o Senhor comprou com Teu sangue, Pai. Ovelhas tão preciosas, Senhor. E se existe alguém no nosso meio que ainda não é salvo, ó Deus, nós clamamos também pela Tua graça, para que o Senhor o abrace nesta noite, o resgate, e que esta pessoa seja salva para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém. Foi-me dado o tema para falar sobre sofrimento. E minha esposa, ela brinca comigo que eu sou o teólogo do sofrimento. Eu acho que a maioria dos meus sermões em nossa igreja, eles falam do sofrimento. E é uma área que me mexe muito comigo. Principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, numa época em que as pessoas não suportam sofrer e são ávidas pelo prazer. A nossa geração não suporta sofrer nada, nenhum tipo de sofrimento. Você coloca o seu filho numa escola de piano e quando ele começa a fazer as escalas, quando ele começa a ter que se dedicar mais, ele fala: pai, eu quero mudar eu não gosto mais de piano. Aí o pai vai lá e coloca ele no violino. Aí quando o dedo dele começa a doer, ele fala: pai, eu já não gosto mais do violino. Então a nossa geração é ávida por prazer. Existem vários vícios que foram catalogados em nossos dias. Por exemplo, hoje eu estava conversando com um pastor e ele me disse que está entre os vícios catalogados, os novos vícios, as pessoas viciadas em fazer exercícios físicos.
nas academias. Por quê? Porque o exercício físico ele libera a endorfina no cérebro. É uma substância que gera prazer. Então muitas pessoas estão ávidas e existem pessoas já viciadas. Se ela não for um dia na academia, ela começa a tremer. Eu preciso ir para a academia. Existem pessoas viciadas no consumo. Isso não acontece no Brasil, graças a Deus, né? O consumo ele libera um outro tipo de química no cérebro, que é a dopamina. É a mesma substância que é liberada no cérebro das pessoas que usam drogas. Olha que interessante. Então, quando você passa o cartão, aquela sensação que você tem é a mesma sensação que uma pessoa que usa droga sente quando está usando droga. E sabe aquela sensação que você sai da loja depois que você comprou e você fala, ai, eu não devia ter comprado? Então, é a mesma sensação de um viciado em droga a hora que acaba a droga. Então, a nossa geração é ávida por prazer, ela não quer sofrer, e nós estamos educando os nossos filhos para não sofrer. Nós estamos privando os nossos filhos do sofrimento. Os nossos filhos hoje são criados em apartamentos, eu não tenho nada contra isso, mas os nossos filhos já não caem mais no chão, já não ralam mais o joelho, já não levam estilingada, né? Quantas estilingadas eu levei, irmãos, de mamona. E quanto mais gordinho você for, é pior, né, Sandra? É mais fácil de acertar o alvo. Carrinho de rolemã, a gente machucava o dedo Então, a nossa geração ela está sendo privada do sofrimento. Isso é muito sério. Nós estamos vivendo numa geração hedonista. O que é o hedonismo? É o prazer a qualquer custo. Não importa quais as consequências, o que isso vai me custar, desde que me dê prazer. Gastar muito dá prazer, então eu vou comprar. Mesmo que o meu nome vá para o SPC, para o Serasa, mesmo que eu fique endividado, mas isso dá prazer. Consumir, usar drogas, a imoralidade sexual, não importa. Então as pessoas estão destruindo seus lares, seus casamentos, e infelizmente essa ideologia, a filosofia de vida tem entrado também nas igrejas. As pessoas querem entrar no culto e sentir prazer. Só que aí eu não posso pregar contra o pecado, porque falar contra o pecado não dá prazer. Eu não posso falar contra nada que confronte a vida das pessoas. As pessoas querem vir para um culto e saírem felizes, não contristadas, não contritas por causa do que a palavra de Deus falou com ela. Elas querem sair dos cultos felizes, saltitantes, né? E isso é muito perigoso. E algumas igrejas entraram nessa onda. Então vamos fazer o que os clientes querem. Então os crentes já não são mais crentes, são clientes, e as igrejas não são mais igrejas, são empresas. Qual que é a vontade do cliente? Ele quer ouvir o quê? Certa vez um pastor ele foi numa igreja e ele ia pregar, e aí antes dele pregar, um rapaz falou, olha, não prega sobre adultério, porque um dos maiores inimigos da igreja é adúltero, né? Aí ele estava para ir, um outro irmão chegou nele e falou, olha, não prega sobre corrupção, porque tem um outro irmão aí que ele só nega impostos na igreja, e o dízimo dele é alto, então... Aí quando ele viu que um outro irmão vinha vindo, ele falou, peraí, sobre o que eu devo pregar? Ele falou, prega sobre judeu, porque não tem nenhum judeu na igreja. Então nós estamos vivendo uma época assim, que nós temos que falar o que as pessoas querem ouvir. Mas não é assim que a Bíblia trata com o crente. A Bíblia é realista. Eu gosto da Bíblia porque é um livro que, se você procura ser agradado a todo tempo, é um livro que você não pode ler. É melhor você comprar um gibi em quadrinhos, porque a Bíblia ela vai confrontar o teu pecado. A Bíblia é um espelho. E nós somos colocados diante dessa santa palavra, e ela fala a nós, ela mostra a nossa vergonha, ela mostra o nosso pecado, mostra o quanto somos pecador, para depois nos apresentar o nosso grande Salvador. Esse é o papel da palavra de Deus. É nos humilhar, mostrar que nós somos fracos, frágeis, nós somos incapazes de nos tirarmos do nosso próprio lamaçal, e nós precisamos de uma mão que nos tire desse lamaçal. A Bíblia mostra a nossa pequenez e mostra a grandeza de Cristo. Esse é o papel da palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar sobre isso, sobre as provações. Nessa carta que nós lemos, Pedro escreveu a sua carta para irmãos que estavam sofrendo, passando por um profundo sofrimento.
Esses irmãos se encontravam na Ásia Menor, que é a atual Turquia. De acordo com a carta, eles estavam sofrendo calúnia. Estavam mentindo sobre eles, sobre os cristãos ali na Turquia. 1 Pedro 2,19. Olha o que Pedro diz: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam, naquilo que eles caluniam de vocês, de praticarem o mal, eles observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Pedro diz: olha, eles estão dizendo mentiras sobre vocês, eles estão caluniando vocês, mas vocês fiquem firmes, para que eles vejam as boas obras de vocês, e eles glorifiquem a Deus. Eles não deveriam também ficar surpresos, o sofrimento não poderia ser uma surpresa para eles, deveria ser algo natural. O sofrimento deve ser algo natural para a igreja, meus irmãos. 1 Pedro 4,12, ele diz: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Não fiquem surpresos, não é novidade o sofrimento na vida do crente. Vocês não têm uma Bíblia? É isso que Pedro está dizendo. Existem pessoas que se convertem e dizem: olha, eu não imaginei que era assim. Depois que eu me converti, parece que a coisa ficou pior. Não é verdade? Eu já ouvi isso. Quando eu não era cristão, a minha vida não era uma luta como é hoje. E Pedro está dizendo: vocês estão surpresos? O sofrimento está na agenda do crente. Não estranhem. Eles deveriam estar preparados para sofrer por causa da justiça. 1 Pedro 3,14. Todavia, mesmo que venham a sofrer por praticar a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Não haja como o mundo age. 1 Pedro 3,17. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. E por fim, eles não deveriam se esquecer de que Cristo deveria ser o maior exemplo para eles, de alguém que sofreu por fazer o que é certo, de alguém que sofreu por fazer o que é justo. 1 Pedro 3,18, Pedro diz: olhem para Cristo, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Então Pedro diz: olhem para Cristo, é o maior exemplo. Ele não sofreu porque fez algo de errado, mas ele sofreu por ser justo, por fazer o que é correto. Quando essa carta foi escrita? Isso é importante nós entendermos. Ela foi escrita no ano 63 depois de Cristo. Este ano é um ano interessante na história da igreja. Por quê? Já se passaram 30 anos após a morte de Cristo, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. Um ano depois, no ano 64, Nero colocaria fogo em Roma, e Pedro está escrevendo essa carta. Se preparem para sofrer. Nero, um homem louco, ele queria reformar a cidade de Roma, e ele queria fazer uma nova cidade. Então ele coloca fogo em toda a cidade, menos no bairro onde moravam os cristãos. O que os cidadãos de Roma entenderam? Olha, a cidade toda pegou fogo, só o bairro onde moram os cristãos. E aí Nero também divulgou uma mentira, uma calúnia, dizendo: quem tocou fogo em Roma foram os cristãos. E tudo isso contribuiu, porque só o bairro deles não tinha pego fogo e toda a cidade estava em chamas. O que aconteceu? As pessoas saíram às ruas, ávidas por violência, à procura dos cristãos. E eles jogavam os cristãos nas arenas para serem comidos pelos leões. Alguns eles passavam piche, enfiavam numa estaca e tocavam fogo para iluminar a cidade. Isso um ano depois de Pedro escrever essa carta. E no ano 64, a morte de Pedro seria ordenada também. Pedro, segundo a maioria dos estudiosos, ele é morto no ano 64. Nesse mesmo ano em que os cristãos começam a ser perseguidos. Então, como nós podemos ver, a situação está bem complicada para aqueles irmãos. Imagine que eles tivessem feito um balanço de como foi o ano de 63 para eles. Faça um balanço do ano 2014. Como foi 2014? Como está sendo 2015 para vocês?
para aqueles irmãos não estava sendo nada fácil. E algo pior estava por vir que eles não sabiam. Nós sabemos a história. O ano 64 seria um ano terrível para eles. Mas eles estão ainda no ano 63. E talvez o ano 62 foi terrível, foi um ano difícil. O ano de 63 foi um ano difícil, mas 64 ainda seria pior. E Pedro escreve para aqueles irmãos instruindo de como o Espírito Santo e Deus Filho, Jesus Cristo. E o que ele diz que a Trindade fez na eternidade? Diz que a Trindade conheceu aqueles irmãos, de acordo com o pré-conhecimento, ou seja, um conhecimento antecipado. O que isso quer dizer? Todas as vezes que a Escritura cita Deus conhecendo alguém, se refere àqueles que o Senhor conferiu o seu amor. Quando a Bíblia diz que Deus conheceu uma pessoa, não significa que Deus conheceu apenas intelectualmente. Olha, eu conheço o Edilson. Eu conheço ele pessoalmente, de andar com ele. Eu sei onde ele mora, eu conheço a sua esposa, os seus filhos. Não é desse tipo de conhecimento que a Bíblia trata. Por quê? Porque a Bíblia diz que Cristo, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Mas a Bíblia vai dizer, em Mateus 7, 22 e 23, que existem certos tipos de pessoas que Cristo não conhece. Isso significa que Cristo é limitado, que ele não é Deus, que ele não conhece todas as pessoas. Mas olha o que a Bíblia diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. O que esse texto está dizendo? Está dizendo que Cristo não conhecia aquelas pessoas na sua mente, em seu intelecto? Não, ele conhecia, ele conhece todas as pessoas. Cada um dos seres vivos. Ele conhece todos, um por um, pelo nome. Mas quando a Bíblia diz que ele não conhecia essas pessoas, significa que ele não teve um relacionamento de amor com elas. Então quando Pedro diz que ele nos conheceu de acordo com o pré-conhecimento de Deus, significa que na eternidade Deus nos amou. Olha o que diz João 10,14. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Significa que ele nos conhece com amor, com um relacionamento de amor. 2 Timóteo 2,19 diz, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O Senhor conhece os que são seus. E os que não são dele, ele não conhece? Ele não conhece no sentido de não se relacionar com eles em uma relação de amor. Mas ele conhece a toda a humanidade no sentido intelectual. Porque ele é Deus, ele é onisciente. Então voltando para o versículo 2, ele diz, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. De acordo com o que a gente viu, a Bíblia diz que existem algumas pessoas que Deus não conhece. E não é porque ele não conhece a pessoa em si, ele não tem um relacionamento de amor com essas pessoas. E algumas pessoas Deus conhece no sentido de relacionamento amoroso. Ele diz, as minhas ovelhas eu conheço. Aqueles que são meus eu conheço. Agora, quando isso aconteceu? Quando foi esse pré-conhecimento de Deus por nós? 2 Timóteo 1,9. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi concedida em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Que época é esta? Os tempos eternos. Segundo a maioria dos teólogos, os tempos eternos é antes de toda a criação.
Imagine que não existia ainda os anjos, não existia nenhum planeta, não existia a Terra. Era só a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na eternidade, Deus nos conheceu e nos amou. Imagine um período de 10 anos, é muito tempo. Agora imagine 100 anos, agora imagine 1000 anos, imagine 100.000 anos, 1 milhão de anos atrás. Na eternidade, Deus te amou. É isso que ele está dizendo para esta igreja. Efésios 1:4 diz: porque Deus nos escolheu nele. Quando? Antes da criação do mundo. Deus nos amou antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Aqueles irmãos estavam sofrendo. E o que eles deveriam fazer? Trazer à memória. O que eles deveriam trazer à memória? Que Deus os havia escolhido. Esta escolha foi um acordo entre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E tudo isso aconteceu na eternidade, antes de todas as coisas serem criadas. Então eles deveriam olhar para a eternidade. Em primeiro lugar, é um passado longínquo na eternidade. Agora eles deveriam olhar para um passado histórico, algo que aconteceu na história, em nossas vidas. Versículo 3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vocês estão sofrendo, primeiro, olhem para a eternidade. Deus amou vocês. Quando nada existia, Deus amou vocês. Ele conheceu vocês. Mas não olhem apenas para a eternidade, olhem para a história de vocês. Deus não apenas amou, Deus regenerou vocês. A palavra regeneração significa novo nascimento, gerar novamente. O que eles deveriam aprender com isso? Vocês estão sofrendo, não fiquem focados no sofrimento, no que vocês estão passando. Vocês devem olhar para aquilo que Deus fez por vocês. Olhem para trás. Vocês estão passando uma luta financeira hoje. Você está passando um problema de enfermidade hoje. Mas a sua vida já foi pior. Você estava morto em seus delitos e pecados. Você estava no império das trevas. O que é pior, um câncer ou um império das trevas? O que é pior, um problema no casamento com os filhos, ou estar no lamaçal, no charco de lodo? O que Pedro está dizendo é: está difícil, mas já foi pior. Vocês estavam mortos, e Deus deu vida a vocês. Vocês foram regenerados para uma viva esperança. Efésios 2:1 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Efésios 2:4-5 diz: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A vida de vocês está difícil, mas vocês estavam no império das trevas, e Deus transportou vocês para o reino da luz. A vida de vocês está difícil, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão passando por lutas, dificuldades, vocês estão passando fome, frio, mas vocês estavam mortos. Vocês estão enfrentando problemas de doença, vocês não estavam doentes, vocês estavam mortos. Vocês estavam nas garras de Satanás, vocês estavam nas mãos deste mundo, vocês eram escravos da sua própria carne. Mas Deus, que é rico em misericórdia, tirou vocês desse lamaçal e firmou os pés de vocês na rocha. Então olhe, a vida é difícil, não está fácil, mas olhe para trás. Veja o que Deus já fez. Você já foi um bêbado jogado numa sarjeta. Você já foi um drogado, você já foi um imoral. Olhe para trás. Você tinha uma vida vazia, depressiva, sem sentido, mas um dia Cristo foi apresentado a você. Você estava no espiritismo, você estava perdido na idolatria, mas um dia Cristo se revelou a você. Olhe para trás. Você era um morto ambulante, você era um zumbi.
mas Deus te deu vida. Está difícil, está, mas Ele colocou um novo coração em você. Seu coração era de pedra. Antes você tinha dinheiro, mas não tinha paz. Você tinha um bom emprego, mas não tinha paz. Você vivia com medo, aflito. Você não sabia o que seria da sua vida, mas um dia alguém apresentou Cristo a você. Olhe para o passado. É isso que Pedro está dizendo para esses irmãos. Está difícil, está. Mas lembrem-se da poderosa mão de Deus que salvou vocês. De algo pior do que o que vocês estão vivendo. Então olhem para a eternidade. Deus amou vocês na eternidade. Olhem para a história. Deus regenerou vocês. E agora Pedro diz, olhem para o futuro. Veja o que aguarda para vocês. Versículo 4 diz, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Ele regenerou vocês para uma herança. Que herança é esta? De qual herança Pedro está falando? Romanos 8, 17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Sabe o que significa essa palavra co-herdeiro? Aquele que herda junto. Nós somos herdeiros juntos com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Pedro diz, olhem para a eternidade. Olhem para a história de vocês, um passado mais próximo, e agora olhem para frente. Existe uma herança aguardando vocês. E que herança é esta? Tudo que Cristo conquistou na cruz, diz o cântico, é direito nosso, é nossa herança. Você está sofrendo? Aguenta firme aí, só mais um pouco, e você entrará na glória. Você está sofrendo, a Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, colocará a mão no seu rosto e enxugará toda lágrima dos teus rostos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Ela está chegando. Nós somos peregrinos. É por um tempo. Existe uma herança nos aguardando. Está difícil, aguenta firme. É só mais um pouco. E você verá Cristo face a face. E a Bíblia diz que assim como Ele é, nós também seremos. Nossos corpos serão transformados. Nossos corpos corruptíveis serão transformados em corpos de glória. Olha o que diz Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não dá nem para comparar. O que Paulo está dizendo aqui, ele diz o seguinte: o que você está passando hoje, as suas dificuldades, os teus sofrimentos, não são dignos de serem colocados ao lado, na balança, do que Deus vai dar a você. Não podem ser comparados, é isso que Paulo está dizendo. Eles não têm peso, eles são indignos de ser colocados ao lado, não dá para comparar. Tão grande a herança que Deus tem reservado para nós. Não é pouca coisa, ele diz. E ele diz que as aflições são deste tempo presente, mas a nossa herança é por toda a eternidade. Por isso que não se compara algo eterno com algo temporal. O sofrimento é temporal, ele tem data para começar e data para acabar. Agora a nossa herança é eterna e está guardada nos céus para nós. Então Pedro diz, olhem para a eternidade, Deus amou vocês. Olhem para a história, Deus regenerou. Lembra como vocês eram? Lembra a vida que vocês levavam? Então Deus deu uma nova vida a vocês. Agora olhem para o futuro. Há uma coroa esperando por vocês. E Paulo diz, o justo juiz entregará naquele dia. Há uma coroa. Nós seremos transformados. Cristo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá mais pranto. Lá não haverá morte. Lá não haverá choro. Lá não haverá tristeza. Porque todas as coisas serão passadas. E eis que Ele fará nova todas as coisas. Olhe para o futuro. Olhe o que aguarda.
a cada um de nós. Agora, tudo bem, Pedro, mas nós somos regenerados, Deus mudou meu coração, e no futuro eu vou receber uma coroa. Mas e nesse intervalo, como é que eu aguento? Eu fui regenerado, um dia Deus me alcançou, Cristo mudou meu coração. A gente até canta, Jesus Cristo mudou meu viver, não é? Ele mudou, e no futuro tem uma coroa me aguardando. Mas e nesse intervalo de tempo, até eu receber a coroa, como é que eu aguento? E Pedro vai dar uma palavra de ânimo para nós, como ele deu para aqueles irmãos. Como eles poderiam ter paz e acreditar que eles iriam sobreviver neste intervalo de tempo entre a regeneração e a glorificação? Versículo 5 diz que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Eu vou ler de novo. Mediante a fé vocês são protegidos. Sabe o que ele está dizendo? Vocês não vão se desviar, vocês serão sustentados. E se em algum momento vocês derem uma escorregada, ele vai te levantar. Vocês permanecerão firmes. Vocês passarão por lutas, mas vocês serão protegidos. Significa que ele irá nos guardar. Até quando? Até chegar à salvação, o dia em que Deus completará a obra que ele começou em nós. Filipenses 1,6 diz que ele é fiel para completar aquilo que ele começou, a boa obra que ele começou. E nesse período entre a regeneração e a nossa glorificação, nós seremos protegidos pelo poder de Deus. Jeremias 32:40 diz: farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de todo o coração, para que jamais se desviem de mim. Jamais. E aí no versículo 32, no capítulo 32, versículo 41, Jeremias diz: terei alegria em fazer-lhes o bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração, e de toda a minha alma, sim, é o que eu farei. Jeremias está dizendo, Deus não apenas nos sustentará, mas Ele terá prazer em fazer isso. Olhe para um crente de 60, 70 anos de igreja, de conversão. Ele é um milagre, porque todos os dias durante estes anos ele acordou crendo em Jesus. Quando você ver um ancião, isso deve causar comoção no seu coração. Puxa, aí vai uma pessoa que Deus tem guardado, tem sustentado por todos estes anos. Sabe o que é acordar todas as manhãs e dizer, eu ainda continuo crendo em Jesus? Isso é poderoso. E por que que você crê? Por que que hoje de manhã você acordou e não perdeu a sua fé? Porque Deus disse, eu tenho uma aliança eterna, eu jamais deixarei de fazer o bem a eles. Farei com que me temam, para que jamais se desviem de mim. Ah, pastor, mas não tem pessoas que abandonam a fé? O que que João diz? Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Nunca foram. Existe uma doutrina que boa parte de nós, os batistas, nós cremos, que é a segurança eterna dos crentes. Nós estamos seguros. A Bíblia diz que nós somos ovelhas de Cristo e ninguém pode nos arrebatar das suas mãos. Ninguém pode nos arrebatar de lá. Nós não estamos seguros por causa da nossa força, irmão. Não é porque somos bons, mas nós estamos seguros por causa de quem nos segura. É por causa das mãos de quem nos segura. A glória é dele. Ele vai nos segurar até o fim. Abra sua Bíblia. Eu não coloquei no projetor. 1 João. Olha o que esse texto diz. 1 João não, Judas, perdão. Judas 24. Judas só tem um capítulo, é antes de Apocalipse. Judas 1:24.
Olha que coisa linda diz esse texto. Amém? Diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculada, com exultação, imaculados diante da sua glória. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Deus é poderoso para te guardar de tropeços. É isso que Pedro está dizendo a esses irmãos. Vocês serão protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, a glorificação final. Vocês foram regenerados, vocês serão glorificados, mas neste tempo a coisa não será fácil. Vai ser difícil, mas Ele é poderoso para proteger vocês até chegar à salvação. Então o que Pedro está dizendo a estes irmãos? Vocês estão sofrendo? Olhem para a eternidade. Deus amou vocês. Olhem para a história de vocês. Deus deu um novo coração a vocês. Vocês foram regenerados. Olhem para o presente. Vocês estão firmes, não estão? É Deus segurando vocês. Vocês ainda continuam crendo? É Deus segurando vocês. E olhem para o futuro. Uma coroa incorruptível aguarda vocês. Uma coroa de glória. Vocês terão seus corpos transformados. Serão semelhantes a Cristo Jesus. Agora, depois de tudo isso, como eles deveriam ver o sofrimento que eles estavam passando? Agora eles estavam preparados para olhar para as provações com um olhar diferente. E nós vamos ver as características da provação. Versículo 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Então ele diz: primeiro, as provações de vocês são por um pouco de tempo. As provações são breves. Como eu disse, elas têm período. Elas têm um período para começar e um período para terminar. Elas são breves. Quantos anos, pastor? Olha, que seja 10, 20, 30 anos. São breves comparadas à eternidade. Ele diz: vocês serão entristecidos. Elas vão causar tristeza. Não pense que as provações não vão fazer com que nós choremos. Nós vamos chorar. E ela é de todo tipo, elas são variadas. No finalzinho do versículo diz: por todo tipo de provações. Por quais provações nós passaremos? Olha, todo tipo. Eu falei para vocês que a Bíblia é realista. Agora ele vai dizer que elas também são proveitosas. As provações não são... elas têm um papel pedagógico, elas não são inúteis na nossa vida, elas são proveitosas. Versículo 7 diz: assim acontece, o que ele está dizendo? Assim acontece que vocês sofram, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. As provações têm um papel. Elas têm um papel de comprovar que a nossa fé é genuína. As provações, ele compara as provações como o fogo, como o papel do fogo no ouro. O ouro, para ele ser refinado, ele é levado a uma caldeira a 1000 graus de calor. E nesses 1000 graus de calor, toda a impureza do ouro bruto, ela sobe. Então eles tiram a escória, a impureza, a sujeira do ouro, e aquele ouro fica puro. O que Pedro está dizendo diz que a nossa fé, que é muito mais valiosa que o ouro, que é provada no fogo, as provações têm esse papel pedagógico, tem esse papel de nos atestar, de nos purificar. Quanto mais provações nós passamos, mais limpo nós vamos ficando. É duro passar por provações, não é fácil. Mas elas têm esse caráter de tornar a nossa fé mais genuína, e vai resultar em louvor, glória e honra
quando Jesus Cristo voltar. 2 Coríntios 4,17 diz: pois os nossos sofrimentos leves, e aqui é Paulo falando, tá? Ele está dizendo que os sofrimentos são leves, os nossos, ele está dizendo. Paulo foi açoitado, apedrejado, preso, chicoteado. Diz que quando ele chegava numa cidade, ele nem perguntava pelo hotel, ele já perguntava onde é a cadeia, porque eu sei que é ali que eu vou ficar, né? Ele está falando assim, olha, é leve, gente. Naufrágio, picado por cobra, é leve. As nossas leves, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós, estão produzindo. Veja que o sofrimento produz algo. O quê? Para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Junte tudo que você está passando, a glória que você vai receber é mais pesada do que todo o sofrimento da sua vida toda. Então esses irmãos estavam sofrendo muito. O que eles deveriam fazer? Olhem para a eternidade. Segundo lugar, olhem para a história. Vocês foram regenerados. Em terceiro lugar, olhem para o presente. Vocês estão sendo sustentados pela forte mão de Deus. Deus está guardando vocês para que vocês não se desviem, para que vocês não se desanimem. E em quarto lugar, olhem para o futuro. Há uma coroa aguardando vocês. Mas e as provações? Pedro diz, elas são breves. Elas vão causar tristezas. O crente chora, viu, gente? Vocês vão chorar. Que tipos de provações eles vão passar? Todo tipo, elas são variadas. E o que mais? Elas são proveitosas. Elas estão nos purificando. A fé de vocês está agora sendo provada, e ela resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. E qual o resultado deles agirem assim diante das provações? O que tudo isso vai resultar? Versículo 8 e 9. Pedro está escrevendo para irmãos que não conheciam a Cristo. Como eu disse para vocês no início desta palavra, esta carta foi escrita 30 anos depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Muitos desses irmãos da igreja não conheceram Jesus pessoalmente. Eles faziam parte da segunda geração já de crentes. Alguns estiveram com Cristo pessoalmente, ainda estavam vivos, como o próprio Pedro. Mas muitos eram jovens, adolescentes que não tiveram a oportunidade de ver Jesus pessoalmente. Já se passaram 30 anos. E olha o que Pedro diz para esses irmãos: mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível. O que é uma alegria indizível? É uma alegria que não tem palavras para expressar na língua humana, o tipo de alegria que vocês têm. E ela não é só indizível, ela é gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Como esses irmãos estavam passando pelo sofrimento, eles olharam para a eternidade e disseram, olha, Deus nos amou. E aí o que Pedro diz, vocês não o viram, mas vocês o amam. Como esses irmãos estavam passando pelas provações, vocês não o viram, mas Ele nos amou nos tempos eternos, e por isso vocês creem nele. Como esses irmãos estavam passando pelas provações, com alegria, por quê? Porque Ele nos regenerou, Ele nos deu um novo coração. Como esses irmãos estavam passando pelas provações, com uma alegria indizível e gloriosa, por quê? Porque eles estavam sendo guardados pela forte mão do nosso Deus. Tem sido um tempo de muitas provações para você, de doenças, filhos, problemas emocionais, depressão, problemas que têm te afligido no seu emocional, lutas no seu casamento, você tem passado por problemas financeiros. Qual é a palavra de Deus para nós nessa noite? Deus tem uma história de amor com você. E essa história é antiga. Ela começou na eternidade. E ela vai terminar na eternidade. Deus tem uma história de amor com você. Deus te escolheu antes dos tempos eternos. Deus deu a vida a você quando você estava morto. E você agora é o homem mais rico da face da terra. Nem juntando todos os bilionários deste planeta, a herança deles não se compara com a herança que está guardada para você. Tudo que Cristo conquistou
Você agora é cordeiro com Cristo. E até que este grande dia chegue, o dia em que você tomará posse da sua herança, Deus vai te segurar pela mão. Ele é poderoso para te guardar e te apresentar naquele dia. O que nós devemos fazer então diante do sofrimento? Olha, apenas adorar a Deus. Nós devemos olhar para o que Deus fez, para o que Ele está fazendo e para aquilo que Ele fará por nós. Lamentações 3, 21, 24 diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Diante do sofrimento, o que você deve fazer? Traga à memória o que pode te dar esperança. E o que nos dá esperança? Que Deus tem uma história de amor comigo, e essa história é antiga. Ele me deu vida quando eu estava morto. Ele tem me sustentado até aqui. E Ele me espera. Ele foi para junto do Pai preparar morada, e Ele vem para me buscar. Existe uma herança reservada para nós no futuro. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que pode nos dar esperança? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção, a minha herança, está dizendo Lamentações, é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Ele é a minha herança e eu vou esperar nele. O salmista Asaf, no Salmo 73, ele vai dizer: o que tenho eu no céu? O que tenho eu na terra além de ti? A minha porção é o Senhor, a minha herança é o Senhor. Meus irmãos, a nossa vida não será fácil, mas nós temos Cristo conosco. Jesus, antes de partir, ele disse para os seus discípulos: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a nossa alegria, saber que Cristo está conosco. Você não o viu pessoalmente, mas a Bíblia diz que você o ama. Já pensou nisso? Você ama alguém que você nunca viu? E diz que você se alegra nele ainda, e que você crê nele, e que você se alegra com uma alegria indizível e gloriosa. Vamos colocar em pé, vamos orar. Vamos ter um momento de oração. Você que está sofrendo e Deus falou com você, ore em resposta a Deus agora, diante de tudo que Ele falou. Diga para Deus aquilo que Deus falou com você no seu coração nesta noite. Fale com Deus. Qual resposta você vai dar a Ele diante do sofrimento? Você terá coragem de dizer para Ele que Ele não te ama? Ah, Deus, eu estou passando por isso, mas o Senhor não me ama. A Bíblia diz que Ele te amou na eternidade. Se você tem murmurado diante do sofrimento, peça perdão a Deus. Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por você. Não diga que Ele não te ama, que Ele não está cuidando de você. Toda a sua história está nas mãos dEle. E ela já foi escrita, e os seus dias já foram determinados por Deus. Você é dele, você pertence a Ele. E a Bíblia diz que você é uma ovelha dele, nada poderá arrebatar você das mãos dele. Fale com Cristo nesta noite. Se você tem murmurado diante do sofrimento, ore a Deus: Deus, me perdoe. Se você não tem certeza da sua salvação, se entregue a Cristo nesta noite. Peça para que Ele te salve, para que Ele te dê arrependimento. Vamos levantar um clamor ao nosso Deus, irmãos.
Deus Santo, nós te louvamos, Pai, nesta noite. Tu és maravilhoso, ó Deus. Ó Pai. Ó Senhor. Encha-nos com teu Espírito Santo, ó Deus. Derrama do teu Espírito sobre esta igreja, Pai. Que sejamos cheios da tua glória, do teu poder, do teu Espírito Santo. Ó Deus, nos ajude a olhar para o sofrimento como o Senhor vê, Pai, o sofrimento. E que haja em nós alegria, Pai, em nossos corações. Não alegria porque trocamos de carro, não alegria porque compramos uma casa nova, mas porque o Senhor nos deu um novo coração, porque nós temos uma herança incorruptível guardada nos céus para nós. Que esta seja a nossa alegria, sabermos que um dia o Senhor virá para nos buscar. Oh Deus, que o crente, oh Deus, ele celebre ao Senhor pela salvação que ele recebeu, Pai. E todas as outras bênçãos que o Senhor nos der, Pai, todas essas bênçãos temporais, que nós fiquemos alegres também, mas que a nossa maior alegria seja por tão grande salvação. Em nome de Jesus, abençoa esta igreja, Pai. Fortalece, ó Deus, o teu povo aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado. Eu vou, diante da igreja aqui, agradecer ao pastor Fernando, né? Ele tem nos abençoado todas as vezes que nós chamamos ele de pronto, assim. Ele nos atende, ele tem sido uma bênção, né? Para nós, para os jovens. Lá no retiro ele falou sobre compromissofobia, isso, né, pastor? Quem tiver curiosidade depois pergunta para os jovens aí o que é isso, né? Que os jovens vão ensinar os irmãos aí. E eu queria pedir para o Pedro que ele fizesse uma oração agradecendo a Deus, né? A vida do pastor Fernando. E pedindo que Deus continue abençoando essa vida, né, no ministério dele. Amém? Assim como nós temos olhado e temos visto nisso, nega.
Nós agradecemos também ao pessoal da Igreja da Pousada, que está aí conosco, né? O Daniel, né, trouxe eles queriam vir todos os dias, mas o Daniel só trouxe hoje. Né? Ele esqueceu, mas hoje ele trouxe aí. Obrigado pela participação.